Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Como a gente dizia antes, se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. A gente dá um tempinho aí para você achar aí. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender, aplicar à nossa vida os seus ensinos para nós. Nesta noite é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Esse texto que todos nós conhecemos muito bem, que é o início do ministério de Jesus, ele traz um ensino muito profundo para nós. O ensino de que aquele que quer realmente ser discípulo de Jesus, o que ele precisa renunciar. Porque, às vezes, as pessoas vêm para Deus, mas elas não querem fazer renúncias. Elas querem as bênçãos de Deus, ela vê o crente sendo abençoado, ela vê o crente sendo guardado por Deus, ela vê o crente cheio de sabedoria, ela vê a família do crente abençoada, ela vê os filhos dos crentes, tudo abençoado, uma rapaziada, tudo bacana, uns meninos de Deus criados na presença do Senhor, casamentos abençoados no Senhor. Elas querem tudo isso, mas elas não querem fazer renúncias. E Jesus vai mostrar para nós aqui que para aquele que realmente precisa, que queira realmente ser discípulo de Jesus, precisa haver renúncias, não tem como. Lucas capítulo 14, verso 33, o próprio Jesus vai dizer para nós assim: Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar tudo significa você tirar aquilo que está no trono do seu coração e colocar Deus ali. Não significa que você não vai ter as outras coisas. Significa que cada coisa tem que ter o seu lugar. E quem tem que conduzir a sua vida, quem tem que estar no trono do seu coração é o Senhor Jesus. E ele ensina isso para nós, que nós precisamos, em primeiro lugar, renunciar às nossas necessidades humanas.
nós precisamos renunciar. O texto começa dizendo: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito ao ser humano, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pedra aqui, transformar pão em pedra, aqui significa e simboliza buscar coisas do mundo, coisas mundanas, para que possa satisfazer as nossas necessidades. É a gente correr atrás das coisas deste mundo e colocar isso como prioridade. Muitas pessoas dizem e colocam como prioridade ganhar dinheiro, trabalhar. Trabalhar é aquilo que é mais importante para a pessoa. E ela muitas vezes relega até a relação familiar em segundo plano, relega a igreja fica em quarto, quinto plano. Né? E ela não dá atenção, a prioridade é ganhar dinheiro. Essa é a prioridade. Não é ruim ganhar dinheiro. Aliás, ganhar dinheiro é bom. Honestamente, trabalho é bom. Tudo isso é importante, mas isso não deve ser aquilo que é principal na nossa vida. Porque o próprio Jesus está dizendo, a nossa necessidade maior não é pão, não é alimentar, não é ter as coisas, não é buscar o que comer, não é buscar o que vestir. Essas coisas não são importantes. Elas não são prioridades. A prioridade é buscar a palavra de Deus, porque quando nós buscamos a palavra de Deus, Deus nos sustenta em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, querendo realmente ser discípulo de Jesus, o discípulo entende que todas as coisas são importantes, mas o que é prioridade é estar em comunhão com o Senhor, é aprender a palavra do Senhor. Há tempo para todas as coisas, há tempo para trabalhar, há tempo para passear, há tempo para se divertir e há tempo para estudar a palavra. Acontece que nós fazemos todas essas coisas, mas a palavra de Deus fica sempre em terceiro, não fica nem em segundo, é em terceiro, quarto lugar, se der. Se der. Se não der, vai como dá de qualquer jeito. Mas nós queremos o melhor. Nós pedimos o melhor. Para Deus eu quero a minha bênção da forma que eu estou pedindo, que eu formei aqui na minha ideia. Mas compromisso não. E aí fica complicado. Porque a pessoa que age assim, que pensa assim, ela tem uma vida frustrada. Porque ela não consegue nem uma coisa e nem outra. Aquilo que busca, parece estar colocando num bolso furado. Todos os sonhos ficam num bolso furado. Porque Deus não é prioridade. Quando Deus se torna prioridade, Ele traz para nós o fruto do Espírito. E um dos gomos do fruto do Espírito significa equilíbrio. Equilíbrio na família, equilíbrio nas finanças, equilíbrio no trabalho, equilíbrio nos relacionamentos, mas Deus tem que estar no centro. Porque se Deus não estiver no centro, fica tudo meio que bagunçado. Alguém aqui da minha idade, né, mais jovens como eu assim, lembra do livrinho 4 Leis Espirituais? Lembra lá na 4 Leis Espirituais, lá tinha um tronozinho, tinha a vida da gente toda bagunçada, né? Tudo bagunçado assim. E aí quando Jesus senta no trono, aí fica cada coisa no seu lugar. Né? Tudo no seu lugar, tudo organizadinho, bonitinho. E assim que tem que ser. Quando Jesus é o centro, quando Ele é aquilo que é mais importante para nós buscarmos, nós aprendemos então que nós temos a nossa vida equilibrada na presença do Senhor,
porque nós renunciamos a essas coisas. Renunciar a essas coisas não quer dizer que nós não vamos buscar. Vamos buscar, sim. Vamos ter todas essas coisas, precisamos ter trabalho, precisamos ter família, precisamos ter recursos, precisamos ter tudo isso. Mas, em primeiro lugar, precisamos ter Deus no nosso coração. Mateus 6,33 diz o seguinte: mas acima de tudo, busque o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas a vocês também. Quer dizer, Deus vai dar tudo no momento certo. Talvez Deus não vai dar aquilo que você quer, Deus vai dar aquilo que você precisa, porque o que você precisa realmente é estar no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, você se alegra com aquilo que você tem. É pouco, é muito, não importa. Se aquilo te sustenta, se aquilo te satisfaz, e aquilo que você tem te satisfaz, é porque Deus te deu. Por isso que Salmo 37, verso 3 ou 4, vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É Deus quem coloca a tua vontade no nosso coração e nos sustenta em tudo, quando nós renunciamos tudo para ter a presença do Senhor. Em segundo lugar, Jesus diz que nós precisamos renunciar os nossos direitos. Veja só o que ele vai dizer. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo tem razão aqui. Jesus merece ser resgatado pelos anjos, porque ele é o Filho de Deus. Mas ele abriu mão disso. Ele abriu mão e ele não quis usar do seu poder, da sua deidade. O texto vai dizer em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar. Olha só o que Paulo está dizendo. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós devemos abrir mão do nosso direito. Às vezes nós corremos muito atrás do nosso direito. Queremos muitas coisas. Interpretamos a palavra de Deus de forma incorreta. E achamos que a palavra de Deus está para nos servir. E não nós servimos a Deus. Muitas pessoas entendem e vai buscar o Velho Testamento, o Antigo Testamento, para aplicar a sua vida e dizer, então, que as promessas para o povo de Israel é para a igreja de Jesus. E isso é um equívoco. Deus dá promessas no Antigo Testamento ao povo de Israel como nação. E nós devemos pegar alguns princípios, sim, aplicar a nossa vida, uma vez que nós interpretamos esses textos à luz da palavra do Senhor, à luz dos evangelhos. E alguém diz, nós nascemos para comer o melhor dessa terra. Né? Ou você nasceu para ser cabeça, não nasceu para ser cauda. Né? Quando as pessoas olham assim, aí o Antigo Testamento é a palavra de Deus para elas. Mas quando nós falamos que a pessoa tem que dar o dízimo, aí a pessoa fala, dízimo é Antigo Testamento. Imagina, isso não é Bíblia. Mas quando eu leio 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha esquerda e eu ficarei em pé, aí é Bíblia para mim. Né? Aí não vale. Né? Algumas coisas é Bíblia para mim, outras coisas não é palavra de Deus, e nós temos que receber a palavra de Deus como um todo. A palavra do Antigo Testamento é palavra de Deus, sim, para nós, para a igreja de Jesus, mas deve ser interpretada à luz dos evangelhos, à luz da palavra do nosso Senhor Jesus. Por isso que Jesus, quando estava
na transfiguração, e ele estava na presença de Moisés e Elias e os seus 3 discípulos mais próximos ali, Deus se apresenta em forma de uma fumaça e diz o seguinte: esse é meu filho amado, a ele ouvi. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que ali estava Elias, que representava os profetas, ali estava Moisés, que representava a lei, e Deus está dizendo: tudo que a lei diz ao meu respeito, tudo que os profetas dizem ao meu respeito, deve ser interpretado à luz do meu filho. Então, tudo que nós aprendemos no Antigo Testamento, nós precisamos interpretar à luz do nosso Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça. E se o próprio Jesus não tem onde pousar a cabeça, nós temos que viver aqui de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Se temos o que temos, temos porque o Senhor nos deu. Se não temos, continuamos a confiar no Senhor, porque Ele nos sustentará com aquilo que nós temos. Por isso que o Senhor nos ensina que nós precisamos abrir mão do nosso direito. Uma moça chamada Lorraine Arlard, ela estava grávida e foi diagnosticada com câncer no fígado em fase terminal. E ela teria que fazer um tratamento agressivo. E o risco de perder o seu neném, que ela estava grávida, era muito grande por conta do tratamento. Ela abriu mão. E as pessoas falavam, os médicos falavam: você tem todo o direito de fazer esse tratamento. Se a criança não sobreviver, você vai estar viva. E ela falou assim: mas eu abro mão do meu direito para que o meu filho possa viver. O filho dela nasceu e ela começou o tratamento. Com 2 meses ela veio a falecer por conta da sua enfermidade, mas seu filho estava vivo. Ela abriu mão do seu direito. E da mesma forma como ela abriu mão, e da mesma forma como o nosso Jesus também abriu mão dos seus direitos para fazer a vontade de Deus, talvez eu e você temos que abrir mão de muitas coisas para que a glória de Deus se manifeste através da nossa vida. Por isso que nós devemos abrir mão do nosso direito. Em terceiro lugar, Jesus renunciou aos tesouros. O verso 8 diz: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós temos que abrir mão das riquezas. Jesus é dono de tudo, o diabo não é dono de nada. Mas ele queria enrolar Jesus e seduzir Jesus com a riqueza deste mundo. E Jesus diz que nós precisamos adorar somente ao Senhor. Não podemos adorar a riqueza. Quando temos, devemos tê-lo com sabedoria, sempre sendo cuidado pelo Senhor, para que isso não venha tomar o nosso coração. E Jesus dá um exemplo disso muito claro para nós, quando nós abrimos a nossa Bíblia, por exemplo, no Evangelho de Mateus mesmo, aqui no capítulo 19, nós temos um rapaz reconhecido como o jovem rico. E esse jovem rico, ele vai até Jesus e ele pergunta ao Senhor Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz a ele que ele deveria de vender tudo o que ele tinha. Jesus diz para ele: é vida eterna que você quer? Ok, vende tudo que você tem, dá tudo aos pobres, depois você vem e me segue. O que aconteceu com aquele jovem? Ele entristeceu o seu coração. Ele virou as costas e foi embora cabisbaixo. Por quê? Ele era muito rico. E a riqueza tinha tomado conta do seu coração. E ele então
abandona Jesus. E ele reconhece, então, e ele dá o recado para nós, que quem dominava o seu coração era exatamente aquelas riquezas. E é um ditado que quem é rico sempre está buscando e se distraindo e se envolvendo para que tenha mais riqueza. Uma vez perguntaram para alguém assim, para um rico, quanto é suficiente? Ele disse, sempre um pouquinho mais. Sempre um pouquinho mais é suficiente. E o Senhor diz que nós não podemos nos distrair tendo essas riquezas. Mas o Senhor também nos ensina também que o pobre também não pode ficar se distraindo tentando buscar riqueza. Tem que ter o seu sustento, né, para a sua vida, para a sua família, mas buscar sim ser rico na presença de Deus. Em contrapartida, lá em Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1, nós temos lá um baixinho de Deus, chamado Zaqueu, que conheceu a Jesus, e Jesus foi para a casa de Zaqueu, jantar com Zaqueu, dormir com Zaqueu, foi se relacionar com Zaqueu, e Zaqueu, naquele momento em que ele recebeu Jesus, o texto diz, a versão corrigida diz que Zaqueu recebeu Jesus gostosamente, de forma gostosa. Ele recebeu Jesus em casa, e quando Jesus se relacionou com Zaqueu, o coração de Zaqueu mudou, e Zaqueu diz o seguinte: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que significa isso? Conversão. O Senhor Jesus diz o seguinte: hoje houve salvação nesta casa. Houve renúncia. Zaqueu, quando se relacionou de verdade com Jesus, quando ele sentou com Jesus, ele comeu com Jesus, ele dormiu com Jesus, Jesus dormiu na casa dele, teve tempo de se relacionar, ele viu que o mais importante, o maior tesouro que ele precisava era se relacionar com Deus. Essas 3 lições o Senhor Jesus deixa para nós. Renuncie às suas necessidades naturais. Confie em Deus. Romanos 12:1 diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Renuncie os seus direitos pessoais. Filipenses 2:5-8, que nós já lemos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Renuncie aos seus tesouros terrenos. Mateus 6,19 diz, não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas, acima de tudo, busque o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão dadas a você também. Não é fácil ser cristão. Não é fácil ser discípulo de Jesus. Mas quando nós abrimos o nosso coração para Deus, estas coisas deixam de ser importantes. E elas deixam de ser prioridade. Nós podemos ter todas essas coisas, cada uma no seu devido lugar, porque a nossa prioridade é servir a Jesus. Só assim nós podemos ser discípulos. E que o Senhor nos dê força para que nós possamos ser realmente discípulos. Sabe por quê? E eu encerro com essa palavra. Muita gente seguia Jesus. Muita gente.
uma média de 600 pessoas fixas ia seguindo a Jesus. Viam seus milagres, viam a sua palavra poderosa, mas muitas dessas pessoas não estavam interessadas em ser discípulos de Jesus. Essas pessoas queriam receber a bênção de Jesus, queriam o pão, queriam o peixe, queriam os milagres, queriam os sinais. Jesus disse para essas pessoas: vocês vêm atrás de mim porque eu dou pão para vocês, eu curo vocês, mas quem quiser fazer parte comigo tem que viver como eu vivo, tem que servir a Deus como eu sirvo, tem que pagar o preço, tem que fazer renúncia. A maioria daquelas pessoas falaram assim: olha, quem suporta esse discurso? Aí eu não quero, aí eu estou fora. As pessoas foram embora, abandonaram Jesus. E Jesus olhou para os seus discípulos, seus poucos discípulos que estavam ali, e aí a diferença, essa é a diferença da multidão que segue a Jesus e daqueles que são discípulos de Jesus, porque quando Jesus olhou para os seus discípulos, ele disse o seguinte: eles foram embora. Vocês querem ir embora também? E Pedro, nosso irmãozão Pedro, né, 880, amigo Pedro, ele diz o seguinte, uma das declarações mais importantes e mais linda que um ser humano fez: para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna, e nós sabemos que o Senhor é o Messias que havia de vir. Discípulo pensa assim. Isso é discípulo. Quantos discípulos tem aqui na igreja? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Você está aí na internet também? Glória a Deus. Somos discípulos de Jesus. Pagamos o preço. Fazemos a renúncia necessária para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Vamos orar a Deus? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva e eficaz. Obrigado a Deus porque o Senhor nos conclama a fazer renúncia, Senhor, a abrir mão de muitas coisas, porque o mais importante, a prioridade para nós, deve ser fazer a Tua vontade. Ó Deus, nós sabemos que não é fácil fazer a Sua vontade, mas sabemos também que não há outro caminho que nós queremos seguir. Pedimos ao Senhor força, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos capacite, para que nós possamos, cada dia mais, fazer as renúncias necessárias, para que cada vez mais o Senhor possa ser visto através da nossa vida, através da nossa igreja, através da nossa família. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.